Abram 9, Lucas 12, de 1 a 34. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram, de modo que uns pisavam nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Isso ele sempre fala. E isso é uma coisa que todos nós devemos ter em mente, porque tudo que nós fazemos escondido vai vir à tona. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Todo mundo vai saber. Pelo contrário, tudo que vocês tiverem feito no escuro será ouvido à luz do dia. E o que vocês tiverem pronunciado em segredo nos quartos será proclamado sobre os telhados. Sobre os telhados, todo mundo vai ouvir. Agora a gente poderia dizer internet, né? Pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais têm a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que, depois de ter matado, tem poder de jogá-los no inferno. Eu lhes digo, é este que vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por alguns trocados? Pardal não valia nada, né? Porque tem muito. E um bichinho muito bonzinho, viu? Pardal é um bichinho muito inteligente. É como se fosse o vira-lata. É o passarinho mais inteligente de todos. E ele é muito carinhoso. Eu já tive um pardal. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Mesmo que eles não valham nada para os homens, porque vendem assim, qualquer preço, porque tem muito, Deus não esquece deles. Nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Ou seja, cada fio de cabelo que nós temos, Deus sabe. Ele sabe. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. E eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados como ou com o que vocês se defenderão ou o que dirão, pois nesta hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Ele não estava preocupado com essa questão material. Depois Jesus falou a todos: atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. E quem é muito rico e tem uma doença, sabe o que Jesus está falando aqui. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas tem uma doença que não resolve. Ou tem um problema sério, um filho drogado, que o dinheiro não resolve. A sua vida não depende de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E o homem pensou: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores e vou guardar neles todo o meu trigo junto com os meus bens, acumulando. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos, pode descansar, comer e beber e se alegrar.
Mas Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Acho que nem precisa falar isso, aqui já está super claro, não é? Então Jesus falou aos seus discípulos: por isso eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que vão comer, nem com o corpo, nem com o que vão vestir. Pois a vida, a própria vida, vale mais do que a comida e o corpo vale mais do que a roupa. Porque o que adianta uma roupa sem vida? O que adianta um corpo sem vida? O que adianta ter muita comida se não tem vida? Você é muito rico, tem muita comida, mas não tem a vida do filho, da filha que foi embora. Observem os pássaros, eles não semeiam, nem colhem, nem possuem celeiros ou armazéns, e no entanto, Deus os alimenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês pode crescer 1 centímetro à custa de se preocupar com isso? Quer dizer, o que adianta a gente ficar preocupado? Eu sei que Deus fala isso, ele está certo e é o que nós devemos fazer, mas nós não conseguimos não nos preocupar, infelizmente, né? O certo é esse, é não preocupar, é não estressar, deixar a vida correr normalmente, tomar as providências normais. Não é ser irresponsável, é simplesmente ser responsável, mas não ficar neurótico. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Ah, meu Deus, não sei o que lá, no meu trabalho, ah, meu dinheiro, ah, como é que eu vou pagar? Deixa. Às vezes aquela preocupação que você tem nem acontece e você se preocupou à toa. E Jesus está falando aqui, quem é de vocês que pode crescer 1 centímetro porque se preocupou? Isso não resolve nada, preocupar. A gente já sabe que não resolve nada, mas o fato é que a gente não consegue não se preocupar, né? Isso é, a gente tem que aprender, isso é uma coisa que nós todos temos que aprender, viu, Cristina? Portanto, se vocês não podem nem sequer fazer a menor coisa, por que se inquietam com o resto? A gente fica muito preocupado com a aquisição de bens, não é? E especialmente, uma casa para morar quando eu ficar velha. Todo mundo pensa isso, todo mundo tem a sua casa própria. Aí rala. Aí quando consegue comprar a casa, morre. Isso que ele está falando aqui. Então, deixa as coisas acontecerem normalmente, faz as coisas assim de uma forma easy, fácil. Não é que não vai ter, mas não vai ficar esquentando a cabeça, tendo problemas psicológicos, estresse. O estresse mata. Hoje a gente descobriu que a maior causa de morte é o estresse. O estresse é a causa de todas as doenças. É a preocupação, a ansiedade. É a causa de todas as doenças. Por isso que Jesus está falando, não fica ansioso, não fica estressado, não esquenta a cabeça. Observe como os lírios crescem. Eles não fiam nem tecem. Porém, eu digo a vocês que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. É uma coisa natural. Deus dá para a gente o que a gente precisa. Deus dá para o lírio aquela cor linda, aquela textura maravilhosa. Não há fazenda que imite aquilo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, quanto mais Ele fará por vocês, gente de pouca fé. Nós somos tímidos na fé, infelizmente nós somos. Quanto a vocês, não fiquem procurando o que vão comer e o que vão beber, não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque são os que não têm Deus, a gente chama aqui de pagãos, os gentios, os que estão fora da aliança, os incircuncisos, estes é que ficam preocupados porque eles não têm Deus. Eles não têm a quem recorrer, então eles ficam nervosos, que tem que resolver por eles próprios a vida deles. Mas nós que cremos num Deus Todo-Poderoso que nos supre todas as nossas necessidades,
sabemos que Ele ouve as nossas orações, sabemos que Ele cuida de nós não temos que ficar preocupados. São os que não têm Deus que procuram tudo isso. O Pai bem sabe que vocês têm necessidade dessas coisas. Portanto, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Deus dará a vocês todas essas coisas em acréscimo. Para mim, essa é a frase principal de toda a Bíblia. Para mim é essa. Quando a gente se dedica a obedecer a Deus, a ter uma vida de comunhão com Ele, lendo a palavra, procurando fazer o que agrada a Ele, porque nem sempre a gente consegue, a gente tenta. Como Davi tentou, mas Davi também falhou. A gente falha. Por mais que a gente tente, a gente falha. Mas Deus vê o nosso coração, vê que a gente está tentando acertar. Quando a gente faz isso, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, no Shabat, Deus é o primeiro, prioridade da nossa vida, gente, Deus nos dá tudo que a gente precisa, com conforto, com alegria de coração e sem neurose, sem estresse, sem paranoia, sem ansiedade. Ele nos dá tudo que nós pedimos, que nós queremos. Às vezes nem precisa pedir. Ele conhece o nosso coração, Ele dá. Eu sou testemunha. Ele dá o que você mais quer sem você sequer pedir. Essa é a frase principal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Procurar agir de acordo conforme Deus quer que a gente haja. E tudo Deus dá a gente. Porque Ele é Pai. Porque Ele não daria. Jesus está falando, Ele se preocupa com o pardal, que vocês não dão valor nenhum. Você acha que Ele não vai se preocupar com vocês? Ele se preocupa com uma erva que hoje existe, mas não existe. Ele vai se preocupar com vocês que são mais semelhança dele. Criou para ter relacionamento com Ele. Busquem o reino dele e Deus dará a vocês estas coisas em acréscimo. Não tenha medo, pequeno rebanho. Pequeno rebanho que está falando com o povo de Israel, que era pequeno ainda, né? Hoje o povo de Israel são milhões, porque o povo de Israel engloba Israel terrena e Israel espiritual. São todos nós que cremos e que seguimos as pisadas de Abraão. Nós somos Israel espiritual. Mas naquela época era só povo mesmo, povo de Israel. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes o reino. O reino de Deus é a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Deus tem prazer em nos dar alegria. Qual é o pai que não fica feliz em fazer seu filho feliz? Qual é a mãe que não fica feliz em ver seu filho feliz, em dar o que ele quer, que sabe que ele vai ficar contente, feliz? Mas nós temos que obedecer. Essa é a condição. O Pai tem prazer em dar-lhes o reino. Vendam seus bens e deem o dinheiro em esmola. Façam bolsas que não envelhecem, um tesouro que não perde o seu valor no céu. Lá o ladrão não chega nem a traça rói. Ou seja, porque essa tradução está diferente, mas a conhecida é: guardem tesouros onde o ladrão não pode roubar. Ou seja, aquilo que tem que ser o seu tesouro, o seu bem mais precioso, tem que ser algo que um ladrão não pode roubar. Façam isso. Façam do reino de Deus, façam de Deus, da justiça de Deus, o seu tesouro mais precioso, e vocês vão ver a riqueza que vocês vão ter. Vocês vão ser ricos para com Deus. De fato, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque nosso coração está onde está aquilo que nós damos mais valor. Se nós damos mais valor ao dinheiro, à posição, ao poder aqui na terra, então é onde o nosso coração está. E Deus está falando, não coloque o coração em bens que podem ir embora. Porque quando o ladrão quer roubar, ele rouba mesmo. Mas no céu, ele não rouba. Quando o nosso tesouro é a justiça de Deus, é o amor de Deus, é fazer o que agrada a Deus, quando nós colocamos Deus no nosso coração, ou nosso coração nesse tesouro, essa mina de ouro, isso é uma mina de ouro. Deus
a sua palavra são uma mina de ouro para nós. A gente precisa entender isso. Quando a gente entende isso, nós somos ricos para com Deus. E não tem ladrão que possa roubar essa riqueza. Nem a traça pode roer se a gente guardar em casa. Esse é o verdadeiro mandamento. Adorar a Deus, fazer o que Ele manda e receber dele todas as dádivas e todos os bens. Aleluia.